pode mudar. Pode ter fé e acreditar que em tua vida tudo pode mudar. Pode ter fé e acreditar que em tua vida tudo pode mudar. Sejam bem-vindos a mais um Pode Ter Fé. É um prazer enorme ter você junto conosco. Hoje recebendo o pastor Matheus da Igreja Comunidade Evangélica Atos em Barra do Piraí. Queria convidar você que ainda não nos segue para esteja seguindo no canal Pode Ter Fé. Você possa seguir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, porque é importante o seu like, a sua estadia junto com a gente nesse projeto bacana do podcast Pode Ter Fé. Queria trazer uma palavra para você que está em Romanos 10:17, que diz o seguinte: de sorte que a fé vem do ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então que aqui hoje você possa ouvir a palavra do Senhor falando ao seu coração e possa ser transformado, possa ser mudado o que precisa ser mudado. Pastor Matheus, é muito bom ter você aqui hoje. Para mim é muito gratificante, eu que o conheço desde a juventude. Tempo, né? Queria agradecer muito pela sua presença aqui. Nada, é um prazer, uma honra estar aqui. Olá, tudo bem? Tudo bem, pessoal? É um prazer estar com vocês aqui, podendo bater esse papo com o Brunão aqui, meu amigo aqui. É bênção, é bênção. Eu fico muito feliz, né? Assim, eu sou um jovem senhor, eu falo que eu sou um jovem senhor. Brincadeira, tá? Eu tenho 35 anos, Matheus. Não sei se você sabe. Mas eu tenho 35 anos, mas eu me lembro do Matheus muito mais jovem. Matheus guitarrista, né? Assim como o Bruno tecladista. Hoje nós somos pastores, né? Para quem me conhece, sou pastor da Igreja Metodista em Piraí. E hoje tendo a oportunidade de falar com o Matheus pastor, né? Mudou, não né? o Matheus mais guitarrista. Isso é muito gratificante. A gente vai passando o tempo, né? Vai crescendo. Não que crescemos em posição, que a posição de um levita também é muito importante, Sim. sem dúvida, mas Deus nos levou para o outro lado, né? E assumimos essa responsabilidade. É uma honra poder pastorear. Eu acho que tem as dificuldades do ofício realmente, né? Todos nós sabemos, mas é honroso poder receber de Deus uma grande responsabilidade, que é representar a figura, né, de Deus, né, ser o anjo da igreja, o mensageiro da igreja, o portador da palavra dentro de um rebanho que é dele, que não é nosso. Sim. Então a maior é a responsabilidade ainda de cuidar de algo que não é nosso. Eu né? falo que eu brinco com o pessoal lá, gente, eu sou só administrador da fazenda. Só. O dono da fazenda me cobra. Cobra. Mas é uma realidade, né? Nós somos... como você falou, né? É muito bom ser pastor, mas também é uma carga que você precisa saber administrar, né? Sim, a questão da responsabilidade, né, Bruno? Porque a gente já não está lidando mais somente com a nossa própria vida, nós lidamos com pessoas. Passamos a, em algum momento, ser fonte de referência para as pessoas, né, fonte de inspiração. Eu costumo dizer e digo lá na igreja que para os obreiros da comunidade evangélica Atos, eu digo que aqui é extremamente proibido você falar para a pessoa que entrar aqui, não olhe para o homem, olhe para Jesus. Fala assim, é impossível. Você tem que ser referência para as pessoas, você tem que assumir a responsabilidade. Se a pessoa não pode olhar para você, você precisa entender aonde está o erro da tua vida. E não é que nós somos perfeitos, não, mas nós todos os dias tentamos nos parecer mais um pouco com Cristo, né? Nesse formato de nascer da água e do Espírito, é o novo formato de Cristo. E nesse crescimento nós precisamos realmente que as pessoas nos enxerguem e vejam o exemplo, né? Paulo mesmo falou aos seus seguidores que eles deveriam imitar ele como ele imitava a Cristo. Matheus, posso te chamar de Matheus, né? Pode, tá tranquilo. Eu te chamo de pastor também. Como surgiu o ministério pastoral na sua vida, né? Como eu falei, eu te conheci guitarrista, né? Sim. E logo depois fiquei muito feliz, né? Por compartilhar desse ministério com você, né? Hoje eu pastoreio, mas você já vem pastoreando há um tempo. Como surgiu o ministério pastoral na sua vida? Eu sei que seu pai era pastor, né? Sim. Mas assim, me fala um pouco
como que você se decidiu a pastorear, como é que foi isso, se você queria, se você não queria, porque assim, a gente vive, eu pelo menos vivi essa inconstância, né? Quero ser pastor, não quero ser pastor, ai meu Deus, não quero, não quero. Até que o senhor falou, opa, peraí, não, tá na hora. Na verdade, eu sou muito sincero, eu nem vivi essa inconstância. Eu tinha uma resposta de não querer ser pastor. Sim. Eu venho, né, tenho uma família pastoral, né, avô, pai, tios, e realmente a minha mente sempre... Eu me casei muito novo, me casei com 19 anos de idade, formei família muito novo, precisei ter responsabilidades muito novo. E a minha vontade eu tinha um desejo muito grande de prosperar e ser rico. Eu tinha uma ambição na minha vida e jamais quis ser pastor, mas sempre muito ativo na obra, nunca deixei de ser, sempre muito dedicado na obra do Senhor, sempre muito dedicado à igreja. E fui ordenado ao ministério pastoral pela Igreja Boas Novas de Cristo, pastor Sérgio. E devido a algumas situações, né, nós não estávamos mais na Boas Novas e foi me lançada uma responsabilidade sobre os ombros, né, de dar uma continuidade a uma obra, na verdade, começar uma nova obra, né, com poucas pessoas, éramos 14 pessoas, e então eu fui ordenado ao ministério pastoral, que veio da minha família, veio do meu pai, veio do meu tio, né, fui ordenado pela Assembleia de Deus do Brasil, no dia 14 de dezembro de 2018, passando a ser um pastor, apesar de ser um pastor da Comunidade Evangélica Atos, mas fui ordenado dentro da Igreja Assembleia de Deus. E hoje estamos aí trabalhando, já faz 4 anos. Benção. E eu tava falando com o Matheus, né? Você que é de Barra do Piraí ou região, a gente sempre... Eu mesmo, né? Eu via falar assim, a Comunidade Evangélica Atos... depois eu falo o endereço melhor, mas a gente fala ali que ali é Matadouro, né? Sim, Matadouro. Aonde que fica Atos? Matadouro. E aí esse pastor Matheus, eu não sabia que o Matheus, que eles tanto falavam, era o Matheus que tá aqui na minha frente. Então, assim, a gente sempre, eu fico impressionado, né? E feliz, né? Quando a gente ouve coisas boas, né? Hoje eu tenho amigos na Comunidade Evangélica Atos, que é pastoreado por você. Queria até mandar um abraço pro Diogo Moraes, tecladista, Sim, sabe? Diogão. Foi ele até que eu tinha perdido o seu número. Uhum. Eu falei, Diogo, preciso do número do pastor Matheus. Aí ele ainda brincou, fala bem de mim lá. A ovelha sempre falando, né? Fala bem de mim, meu pastor. Mas assim, a gente... eu resolvi também, além, né, de conhecer a história de fé, testemunho de fé do Matheus, né? Um dia eu fui na igreja lá e nós conversamos um pouco sobre um problema que eu também estava enfrentando e ainda hoje luto, mas conversando com o Matheus eu me lembrei do Matheus nessa situação. Eu falei assim, pô, vou levar o Matheus lá no Pode Ter Fé, porque Sim. essas histórias que fortificam realmente a nossa fé e faz a gente crescer, né? Uhum. Como eu acabei de falar, né? A fé vem do ouvir, né? E ouvir sobre Deus, ouvir a palavra de Deus, né? E isso é importante. Quando o Senhor ele colocou esse projeto Pode Ter Fé no meu coração, foi justamente por isso, né? Tem gente às vezes fala, tá criando podcast porque é uma modinha. Não, eu sempre tive envolvido, né? Matheus lembra lá na loja de instrumento Sim. musical. A gente sempre teve um pouco nesse meio de estúdio e tal. E hoje é uma tendência realmente. Mas o Senhor falou ao meu coração. Não, lá você vai falar histórias para engrandecer meu nome. Para que possa fortalecer aquele que tá vendo o podcast, que tá participando. Então o cara tá vendo ali, ele tá vendo que às vezes o que tá sendo falado lá é o que o cara tá enfrentando. Né? E aí... Vamos continuar a história da igreja. Aí, você ordenado, surge a Comunidade Evangélica Atos. Isso, a Comunidade Evangélica Atos. Eu fui ordenado no 14 de dezembro de 2018. A Comunidade Comunidade Evangélica Atos surgiu dia 5 de novembro de 2018. Praticamente aí 35 dias antes, né? 40 dias antes da minha ordenação pastoral. E nós fomos trabalhando devagar, com muita dificuldade, lógico. Uma obra nova, uma igreja nova, com muitos desafios, dentro de uma estrutura que era muito maior do que a quantidade de pessoas que tinha, né? Uma estrutura Era fé, né? A gente conversava antes, você tinha uma quantidade de pessoas e o aluguel para a quantidade de pessoas não batia, né? De jeito nenhum. Né? Na verdade, a gente estava num galpão de 500 metros, estamos, né?
Na verdade, a parte de culto é 500 metros quadrados, ele é até maior. Mas a parte de culto em torno de 500 metros quadrados para 14 pessoas. Era algo absurdo e o aluguel muito caro. Mas eu nunca deixei de acreditar que... foi uma guerra muito grande com Deus que eu vivi, Bruno. Porque nessa negação minha de ser pastor, na verdade eu já tinha me rendido a algumas coisas. Sim. Porque eu sofri, aos 24 anos, eu sofri de algo, né, terrível, que eu acho que você também me trouxe para falar um pouco sobre isso, que foi da ansiedade e síndrome do pânico. Eu comecei a sofrer com essa doença, e as pessoas acham que é brincadeira essa doença. Não é. Tem gente que no auge de tudo que eu estava passando, a pessoa chegava, para com isso, cara, é bobeira, para com isso, é bobeira. Eu falei, cara, as pessoas falam, você lá com medo de morrer, as pessoas, não, isso é bobeira, tá na sua cabeça. Tira da cabeça, cara, se fosse fácil. Se fosse fácil, fosse fácil. Tirado, né? Então, eu comecei a sofrer muito com a ansiedade e síndrome do pânico num tempo muito bom da minha vida, financeiro, familiar, né, estando realizado, já com 24 anos, tendo construído a minha casa própria. Eu não tinha por que estar passando por aquilo, não tinha por que mesmo. 24 anos, muito novo, já com a vida estabelecida. E eu comecei a sofrer muito, sem explicação. Fui ao médico cardiologista, Dr. Ricardo Barbosa, e estive lá dentro de um ano, no período 4 vezes dentro do ano, fazendo todos os exames que precisava fazer, desde eco, Doppler, mapeamento, esteira, tudo. Por fim, no ciclo, no quarto ciclo que eu cheguei lá, que eu sentei na mesa dele e falou, Matheus, cara, para com isso. Você não tem nada, eu já te falei, eu preciso te encaminhar para psiquiatra. Aí eu falei, não vou. Porque as pessoas falam muito isso também, quando eu... Ainda assim, hoje ainda, graças a Deus, controlado, né? Eu me cobrava até um pouco, né? Por ser pastor e estar enfrentando uma ansiedade, né? A gente tem que entender que existe várias formas. Não é porque você não tem fé, não é porque você não acredita em Deus que você está passando por ansiedade. Não. E assim, eu ficava me relutando, porque quando fala assim, você vai no psiquiatra, vou te encaminhar pro psiquiatra. Não, psiquiatra não. Psiquiatra é médico de maluco. Vou fazer o que lá? E não, na realidade, né, a gente agora até... outubro, é o mês, né? É o mês, que trata muito sobre o suicídio, Outubro Amarelo. né? Outubro Amarelo. Então, assim, você que está enfrentando isso, busque ajuda especializada, busque realmente seu pastor, para que ele cuide da sua alma, cuide do seu espírito. Mas Deus deu inteligência para os médicos para que possam tratar do nosso físico, né? Então a gente tem que ter isso em mente, né? E eu creio que, como você me relata, você foi no cardiologista e você fica assim, meu Deus, eu tô morrendo. Várias vezes eu acordei de madrugada achando que eu tava infartando, sem ter nada no coração. A gente eu comecei a enfrentar o segundo lugar que eu mais ia depois da minha casa era o hospital. Que a todo tempo eu achava que estava infartando. Já aconteceu da minha esposa de madrugada olhar, cadê o Matheus? O Matheus já tinha entrado no carro, tinha ido pro hospital. Porque foi um tempo muito louco da minha vida. De olha e fala assim, cara, que loucura. Mas eu cheguei a níveis hard mesmo, da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico. Mas aonde que eu quero chegar? Eu entendia que aquele momento meu era um momento que Deus estava tratando comigo. Deus estava tratando comigo. E um dia, Bruno, eu me ajoelhei e falei, Deus, eu quero ser curado, eu não quero mais. Eu tinha, um dia antes, conversado com meu pastor. Na verdade, poucas pessoas sabiam o que eu estava vivendo. Na verdade, só a minha esposa e o meu pastor na época, o pastor Sérgio, sabia, mas muito poucas pessoas sabiam. E eu fui e orei a Deus, após conversar com ele, um conselho, falei, Deus, por fim, eu te dou o que o Senhor quiser, para que eu seja curado. Eu abro mão do que o Senhor quiser para que eu seja curado. Então, isso foi numa segunda-feira, se eu não me engano, ou numa terça. Eu sei que no outro dia eu recebi uma ligação de uma pessoa, e essa pessoa já não me via há um tempo, e ela conseguiu meu telefone com alguém. Ela morava longe, bem longe, a mais de 3.000 quilômetros de Barra do Piraí. E ela me ligou e falou, Matheus, eu preciso falar com você porque eu consegui seu telefone e eu tenho um recado de Deus para você.
Eu acho que Deus tinha que trazer uma pessoa de realmente muito longe Falar, para né? que eu Se falasse de repente assim, fosse alguém de perto, você ia falei, duvidar, né? tá sabendo que eu tô sabendo o que tá acontecendo Justamente. comigo. E uma pessoa que a gente já não tinha contato há um tempo, ela falou assim, eu consegui seu telefone e eu preciso falar com você algo de Deus. Deus falou comigo que você orou para ele e você falou que daria tudo que ele quisesse, abriria mão de tudo para que você fosse curado. Deus falou que você não precisa abrir mão de nada não. Você só precisa aceitar o seu chamado. Meu Deus. Aí eu falei assim, chamado? Ela falou assim, você precisa aceitar o chamado de Deus na tua vida. Não tem para onde correr. Então, Bruno, com 24 anos eu falei, tudo bem, legal, eu vou ser um obreiro, então, né? Vou começar a pregar, tá legal, mas nada além disso, Deus. Nada além disso. Mas por incrível que pareça, que quando eu recebi essa ligação, eu me ajoelhei, eu orei, pedi perdão a Deus, falei, Deus, eu hoje aceito. É para manifestar a tua fé. Daquele dia em diante, eu não senti mais nada. Benção. Daquele dia em diante, parece que saiu de mim algo que me pesava. Então eu passei a entender que Deus tinha esse chamado, mas ainda assim, eu ainda relutava, me tornei um obreiro, já era aplicado na igreja, mas por fim, e aos 32 anos eu fui chamado ao ministério pastoral e não tive como negar, não tive como correr, e estou aqui hoje, entendendo que esse deserto que Deus me lançou, ele na verdade foi só para apontar o meu destino, assim como Deus aponta o destino de Caleb para Canaã no deserto, Deus apontou o meu destino e hoje eu falo, Deus, quem seria eu se não estivesse hoje pastoreando no lugar onde eu estou, na posição onde estou, cuidando das ovelhas que são tuas, e eu agradeço demais, né? Então não despreze o momento de deserto da sua vida, não despreze os tempos difíceis da tua vida, e sempre pergunte ao Senhor o que Ele quer te ensinar nesse tempo, o que Ele quer tirar da tua vida. Porque às vezes Ele quer te levar para lugares tão preciosos, mas tem coisas que não cabem nesse lugar onde Ele quer te levar. Então o deserto é um tempo de tirar coisas da tua vida. Então ajoelhe, fale com Deus, peça a Deus para te revelar aquilo que não pode entrar no lugar onde tem para sua vida. E tem certeza que Deus vai fazer. Exercer verdadeiramente a sua fé, né? Você exercer de verdade. Acreditou, quando a palavra ela fala que a fé, né, é você justamente acreditar naquilo que você não vê com seus olhos naturais, né? Você Sim. viu a sua cura ali. Você viu que em Deus você poderia ter essa cura e as coisas acontecem, né? Sim. Eu falo que o meu chamado pastoral, eu tinha por volta de 18 anos de idade. Aliás, mais cedo, com 14 anos de idade, uma irmã comprou, não sei se o Matheus lembra, aqueles vendedores que passavam na porta de casa vendendo, né? Uhum. As revistinhas, vendia coletânea de estudos e tudo mais. E eu o lembro rapaz dessa galera. passou, era até bem cara na época, uma Bíblia chamada Bíblia Estudo da Plenitude. E uma certa pessoa, eu, novo convertido, eu acho que por volta de uns 13 anos de idade, ou menos, eu, novo convertido, tava em casa e uma pessoa assim saiu, me chamou lá em casa, aliás, chamou minha mãe na minha casa, falou assim, o Bruno tá aí? E aí chegou lá e entregou a Bíblia pra mim, falou assim, eu tava orando lá em casa, comprei essa Bíblia, foi caro na época. Comprei uma coletânea, eu comprei essa Bíblia e ia fazer o estudo dela, mas o Senhor falou que eu tinha que entregá-la para um pastor. E eu lembro que eu falei, então não é pra mim, né? Aí falei assim, Bruno, eu quero falar para você que o Senhor fala que seu chamado é pastoral. E ali eu, 13 anos de idade, imagina, 13 para 14. Aí eu recebi, fiquei feliz e tal, mas eu não sou pastor. Eu não tenho isso pra minha vida, mas as coisas ao longo do tempo foi tornando, né? Eu falo quando Deus tem um propósito, né? Ele manda a pessoa de 3.000 quilômetros de distância te ligar pra falar assim, opa, peraí, a resposta que você precisa tá aqui. E aí hoje, com 35 anos, essa promessa se cumpre, olha só. A gente fala que a promessa ela passa pela aprovação do tempo, né? Sim. A minha realmente não foi 40 anos, mas olha, dos 13 aos 35 hoje pastoreando, o Senhor fez cumprir aquela palavra que aquela mulher trouxe ao coração e confirmou essa palavra
de Deus, né? Que eu falo que a profecia ela tem que se cumprir, sim, mas ela tem que ser confirmada no coração de quem a recebeu, né? Pode alguém chegar, e eu sou bem crítico nisso, eu tento instruir as pessoas lá da minha igreja, justamente isso, ó, recebeu uma profecia, busca de Deus essa confirmação na sua vida, né? Porque a gente tem muitas falácias por aí. Eu costumo dizer que precisa tomar cuidado, porque, Bruno, uma grande estratégia de Satanás, né? Uma grande estratégia de Satanás é enganar as pessoas para se decepcionar com Deus. E não se espante com aquela pessoa que vai chegar perto de você e falar, ele falou toda a minha vida. Satanás também vê a tua vida. Satanás também vê a tua vida. E ele tem uma função muito grande, que é de te enganar e responsabilizar Deus. Em algum momento eu falo assim, eu pergunto, às vezes quando eu faço lá na igreja, eu falo assim, quem tem promessa? E todo mundo levanta a mão, né? Porque todo mundo tem promessa. Aí eu falo, cara, eu não quero falar da promessa, eu falo, não estou falando da promessa coletiva de céu, existem promessas que são coletivas, né? Sim. Quero falar da promessa pessoal. Quem tem uma promessa pessoal na tua vida? Aí todo mundo levanta. Eu falo, mas por que você tem? Porque todas as promessas de Deus são feitas para quem é íntegro, justo e anda com Ele. Você anda com Deus, você é íntegro, você é justo. Porque todos os homens que Deus fez promessa, eles tinham essa característica. São características que são tomadas para promessa. Eu costumo dizer, eu não vou fazer promessa para quem eu não conheço. Eu faço promessa, vou prometer para minha filha quer um teclado novo. Eu falei, filha, tá bom, se você fizer isso, dá um teclado novo pra ela. Tá difícil, mano, tá difícil. Né, Jantes? O teclado pode dar. Ela tá brincando, né? Mas é isso aí, o problema é que ela quer um Nord, cara. Aí eu falei... Todo mundo quer o Nord, eu também quero o Nord. Tá? Fala, Stephanie, por favor. Tá? Se possível, quem quiser doar, tá? Pode mandar aqui. Pode ter fé, eu tô na fé, irmão. Então pode mandar aqui um stage 4. Você também quer um, né, Janderson? Quer 2. Não, ela foi mais humilde, ela me pediu o Electro 6D. Aí, tá vendo? 6D. Também pode ser. Se você tiver aí, pode mandar que nós vamos receber pela fé. Então eu falei, filha, tudo bem, cara. Eu te prometo que eu vou fazer um baita esforço, né? Porque é um baita esforço. Mas você precisa cumprir isso. Sim. Então, mas eu fiz a promessa para quem? Para minha filha. Para quem foi gerada por mim, para quem está comigo, para quem mora na minha casa. Então Deus não faz promessa para quem não vazia, né? Não faz. Deus não faz promessa para quem não conhece. Você fala uma coisa muito interessante. Eu falo para aqueles que estão perto de mim que a promessa ela vem junto com ela vem acompanhada. Ela vem junta com um propósito. Sim, com propósito. Não adianta ter uma promessa se não tem um propósito. E é muito interessante Alguém me promete uma Ferrari. Gente, por que eu vou querer uma Ferrari? Pra quê? Vou ter nem dinheiro pra pagar IPVA, nem pra trocar pneu. Não, e tem coisas que não tem porquê. O Bruno, Deus me entrega algo que seja pra cumprir o propósito dele. Tem coisas que ele não vai me entregar porque vão me separar do propósito dele. Sim. Não tem porquê Deus... Você tocou o assunto da Ferrari, não tem porquê Deus me dar uma Ferrari. Pra que Deus vai me dar uma Ferrari? Eu falei, Deus, tudo bem, legal. Surgiu Deus mandou um iluminado, falou, pastor, Deus mandou doar uma Ferrari pra você. Amém, legal, vou pegar, claro. Mas não vou nem andar, filho. Amanhã eu vou vender e vou aplicar o dinheiro na obra do Senhor. Sim. Vou dar um testemunho muito rápido. A gente tá falando... Gente, o podcast não é comigo. Você aqui pode comer, né? Pode, fica à vontade, Matheus. É bom até que eu vou trazer essa pessoa aqui, eu não vou falar o nome dele ainda. Mas eu tive um período muito difícil na minha vida, para quem conhece aqui a cidade, né? Eu passei por aquelas 2 enchentes que tiveram. Uhum. E naquele momento, minha esposa grávida, eu perdi a primeira enchente, perdi quase tudo dentro da minha casa. E aí, o que eu pego e faço? Eu pego e desfaço do meu carro. Eu, endividado, eu pego e me desfaço do meu carro. E aí, imagina... Minha esposa grávida, eu não sei o que estava na minha cabeça, tá? Eu pego e me vendo meu carro e fico sem carro. Porque eu queria acertar as contas, comprar alguma coisa para minha casa e tudo mais. Só que logo um pouco depois eu fui chamado ao Ministério Pastoral agora em fevereiro desse ano. Eu sou seminarista da Igreja Metodista, né? Faço seminário César da Corzo Filho no Flamengo, na Igreja Metodista, na Catedral Metodista lá. É um curso já que muitos pastores daqui da região já se formaram. E eu sou seminarista lá.
mas eu venho atravessando, venho logo quando eu recebo esse chamado, vem logo depois dessa dificuldade, né? E eu começo a pastorear em Piraí, que é uma cidade que fica a 30 quilômetros de Barra, sem carro. Eu fico sem carro. E a gente sabe que hoje o transporte urbano é uma dificuldade na grande maioria das cidades do Brasil, né? E aí você já imagina. E eu orando ao Senhor, Senhor, eu preciso de um carro, preciso de um carro. E eu paguei as minhas contas e reservei um dinheiro para poder comprar um carro. Rapaz, aconteceu tudo que você possa imaginar. Até que um dia um amigo me liga e conversando, conversa vai, conversa vem. Ele me convidou para ir até a casa dele, é um pouco distante. E eu falo com ele, falo, olha, querido, eu queria até ir, mas eu tô sem carro ainda. Tô ligando mais para saber como é que você tá. Ele fala para mim simplesmente assim, você tá sem carro ainda? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, meu filho tem um carro aqui, ele tá querendo comprar um outro carro, vou ver o que ele pode fazer pra você. Aí fez tipo Casas Bahia, divide 1 milhão de vezes. Falei, opa, vai dar, vou botar aqui no orçamento, conversei com a minha esposa feliz, vamos ter um carro pra andar. Naquela tarde, essa pessoa me liga, Matheus, e assim, é pra testemunhar a fé mesmo. Essa pessoa me liga, eu tô tomando banho, falo com ele rápido, falo assim, não, já vou sair pra te atender. Falei, deve ser alguma coisa do carro, né? Ele fala, poxa, Bruno, Pô, tô te ligando porque aconteceu, algo inesperado. Aí eu falei, meu Deus, será o que aconteceu? Ele, olha, eu tava aqui pensando pra falar pra você como é que eu ia te contar, porque eu fui negociar o carro pro meu filho e não deu certo. Essa negociação, meu filho não ia poder passar o carro pra você. Aí eu logo, né, tomei a frente. Não, cara, tudo bem, você já ia me abençoar, mas a gente não vai ficar mal por causa disso. Mas simplesmente ele fala pra mim assim, deixa eu terminar de falar. Eu falo assim, mas o que aconteceu, meu Deus? Ele, cara, deixa eu terminar de falar. Porque eu já ia dar por encerrado. Meu coração já tava ali com aquela tristeza dentro, falando assim, poxa, não deu boa. Eu tô precisando de um carro pra obra do Senhor. Por isso que eu tô entrando nesse assunto pelo propósito, né? Sim. Deus, ele vai cumprir a promessa dele na sua vida. Eu sempre tive a promessa. Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. E você fica com aquela, Deus vai me abençoar. Mas quando você tá dentro do propósito do Senhor, ele te abençoa. Essa pessoa vira pra mim e simplesmente fala assim, olha, eu peguei o carro aqui, não deu certo a negociação do meu filho, como eu te falei, mas eu peguei o carro, fui na padaria, eu não tenho costume de pegar esse carro, eu peguei o carro pra ir até a padaria, pensando como eu ia te falar que eu não ia poder vender o carro pra você. Falei, não, tudo bem, cara, não precisa de rapaz, deixa eu terminar de falar. Falei assim, mas... Aí ele simplesmente vira pra mim e fala assim, cara, eu tava com o carro aqui, quando eu saio, Deus mandou te dar esse carro. Esse carro não é do meu filho, esse carro é seu. E eu logo, não, mas eu vou, como é que eu vou fazer pra pagar? Ele, rapaz, você não entendeu? Deus mandou te dar esse carro. Olha, eu falo, minha esposa, minha esposa ansiosa do meu lado, sem saber o que eu tava falando no telefone, eu começo a chorar. Mas chorar muito, de quase soluçar. E ela, o que tá acontecendo? E eu... O fulano me deu o carro. E ela sem entender. Como assim? E eu chorando, eu agradeci ao Senhor. Porque eu sabia que aquela bênção, aquela promessa estava se cumprindo na minha vida pelo propósito de Deus. Sim. Porque eu me predispus. Às vezes eu estava em Piraí até 10 horas da noite esperando o ônibus vir para me pegar. 9h30, o culto acabava, 8h30 eu ficava lá no ponto. Isso quando os irmãos da igreja não me davam carona pra casa. Isso é importante pra gente entender que nós precisamos ter sabedoria, né? Sim. Tiago diz que nós não recebemos porque pedimos mal. Pedimos errado. Então a gente precisa ter cuidado para que a gente não peça... A gente precisa entender o seguinte, como você falou, Deus vai entender os propósitos, Deus vai entender as necessidades. Deus vai nos abençoar dentro daquilo que nós precisamos. Deus, ele não é um gênio da lâmpada que ele vai atender nossos desejos mais loucos, não. Não é assim que funciona. Deus não tem por que entregar. A gente está usando exemplos bem grandes, né? Como você usou o exemplo da Ferrari, vamos continuar. Qual é o sentido de Deus te dar uma Ferrari? Eu sei que tem... Eu acho que... Eu nunca sonhei isso, porque eu também não. Não é nem o tipo de carro que eu gosto. Acho bacana, passar ali eu vou ver, legal, mas... Mas se eu quiser mandar um Honda Civic... Não, poxa... Lá da Zero Grau Veículos, pode mandar Eu tô precisando de um carro de 7 lugares, Bruno. Por que acontece? Eu tenho 3 filhos. Gustavo? Poxa, faz abençoa o pastor aí, vamos lá. Eu tô precisando de um carro de 7 lugares, né? Sim. Eu tenho a minha filha Stephanie, tá com 19 anos. 19 anos já? Que
Você Meu sabe que com Deus. 19 anos, o que, que ela tem que anda atrás dela, né? Já tem um namorado, né? Então, aí complica, começa... Meu Deus. Aí eu tenho a Vitória, de 14, e tenho o Mateuzinho, com 3 anos. Então, meu carro já encheu, só que tem um namorado, né? Eu fiz uma viagem semana... namorado você deixa de ônibus. Cara, não, ônibus é luxo, filho. A gente manda ele de patinete, né? Vá, eu tenho, Deus abençoe com a Kombi, né? A Kombi tem 10 lugares, não sei quantos. Mas assim, aí hoje eu preciso de um carro maior, mas é uma necessidade, não é um luxo. Não é um luxo. Não é um luxo, eu tenho uma necessidade. Então você não tem. Aí eu oro, eu falo, Deus, tu tá entendendo a minha necessidade. Eu, até ano que vem, eu tenho um planejamento. Se o senhor puder, se eu puder, não, perdão, ele pode. Se o senhor quiser. Se o senhor quiser, o senhor pode me abençoar. E eu dei o nome, né? Eu quero o carro XX, tal aí. Pô, vai ser legal, vai abençoar a minha vida, a minha família. E legal. Mas por necessidade. Nós não estamos vivendo... Deus não está aqui para atender ego e luxo. Deus está entendendo. Então a gente precisa ter esses conceitos quando a gente ora a Deus, a gente pede. Tem coisas que não tem necessidade. Justamente. Ô Bruno, o reino de Deus ele é manifesto em várias áreas. O princípio do reino, lógico, é manifestações espirituais, milagres, as partes espirituais que acontecem. Mas o reino de Deus também é manifesto em excelência. Então eu cuido muito da excelência do reino de Deus. Então jamais eu vou deixar de ter excelência no reino de Deus para buscar coisas que não vão trazer crescimento, que são passageiras. Não agrega nada na sua vida. Lá em casa eu falo para meus filhos, vocês precisam entender uma coisa. Coloca na sua cabeça, nós não somos daqui, nós somos do céu. Nós estamos na terra para cumprir um propósito, mas um dia nós vamos retornar para o céu. Então a nossa vida aqui tem que ser para cumprir propósitos de Deus. Agora, Deus vai nos abençoar? Claro. Deus não quer nos abençoar? Quero. Mas isso, sabe quem controla as bênçãos de Deus na nossa vida? Nosso coração. Deus sabe até onde o teu coração pode ir. Eu falo que Deus ele dá o que nós precisamos, né? Sim. Não aquilo que necessariamente pedimos, porque ele conhece o nosso coração como ninguém, né? Mas e a capacidade de receber. Ô Bruno, Sim. Tem pessoas que têm capacidade de possuir muitas coisas. Porque o segredo não é possuir. Eu errei. Tem pessoas que têm capacidade de governar. Deus não nos deu nada para possuir. Deus criou o homem e falou com Adão: Adão, governe sobre a terra. Só que o homem passou a ter desejos de possuir. E quando o homem tem desejo de possuir, o homem acaba querendo coisas que separam ele de Deus. Porque hoje a gente vê, e assim, cuidado, queridos. Só de conversar com o Mateus, eu já vejo que a gente está vivendo muito... Eu falava com um amigo domingo que pregou lá na igreja, falando sobre a teologia da hipergraça, né? Deus é muito bom, não sei o quê. Entrou muito o coaching no meio da igreja, né? Muito. E isso tornou uma igreja terrível, que só quer pedir e só pensa na terra. Só. Não pensa em céu. E às vezes eu pego... Esses dias eu tava numa sequência de pregações lá na igreja. Eu falei, gente, o pessoal vai disparar. Porque eu tava falando com eles. Falei, cara, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Promessa, O Senhor tem uma promessa pra gente que é céu. Chama-se céu. O que vamos viver aqui faz parte do propósito de Deus pra nossa vida. Mas voltando nessa parte, a gente vai, eu sou tão sofredor, porque eu passo por isso, porque eu tô na igreja, mas eu passo por aquilo. E hoje tem se vendido, não, você tá na igreja, você vai morar numa mansão, vai ter uma Ferrari. Se você não tem isso, é porque alguma coisa de errado na sua busca do Senhor tá errado aí. Tem alguma falha na busca do Senhor se você não tem uma mansão. Se você não tem o carro dos seus sonhos, tá faltando fé. Não é assim. É uma loucura. Não é uma A loucura absurda do evangelho, que o evangelho tomou em os últimos tempos, né? Sim. É ruim falar sobre isso. Nós somos pastores e é um assunto muito delicado e fico com medo até de ferir alguém, ferir algumas pessoas. Mas as pessoas precisam acreditar o seguinte: Deus é bom acima de tudo. Deus quer o teu bem acima de tudo. Porém, o teu coração vai dizer muito o que você pode ter. O inimigo de Deus é o coração do homem. O coração do homem é o único inimigo de Deus. Vamos falar, Satanás é inimigo de Deus. Satanás não é inimigo de Deus. Porque Satanás inimigo é aquele que
tem poder para bater de frente. Satanás não tem poder para bater de frente com Deus. Ah, mas pastor Mateus, então o coração do homem tem poder de bater de frente com Deus? Não. Mas o coração do homem é a única coisa que Deus diz que ele não toca. Que ele diz que não abre, que ele diz que não arromba, ele diz que bate para entrar. É interessante que Apocalipse 3, né, um pouquinho antes, Jesus escrevendo a João, revelando a João e João escrevendo, ele diz uma coisa muito interessante. Jesus diz, olha, eu tenho a chave de Davi, que abre porta que ninguém pode fechar, que fecha a porta que ninguém pode abrir. Então Jesus está falando, eu posso tudo, eu posso fazer qualquer coisa. E mais embaixo um pouquinho ele vai dizer, eis que estou à porta e bato. Porém ele está dizendo, minha voz, né? Quem entrarei e cearei com ele. Entrarei. Então Jesus estava dizendo assim, eu tenho a chave que pode tudo, só tem uma coisa que eu não tenho a chave, é a do coração do homem. Essa eu entreguei para o homem e o homem precisa resolver abrir. Sim. E o problema é que isso então nos torna o nosso coração inimigo de Deus. Porque se a gente... mas pastor, Deus não tem poder? Tem. Mas Deus tem princípios. Acima do poder dele, rege os princípios dele. Então o princípio de Deus é, não vou arrombar teu coração, não vou te obrigar a fazer nada. Agora, se tu abrir o coração, se tu tiver um coração capaz de governar bem, Deus derrama. Sabe por quê, Bruno? Deus quer cumprir o propósito dele. Deus se preocupa com reino e manifestação. Se Deus achar um bom coração, Deus derrama bênçãos infinitas, porque Deus sabe, essa pessoa vai abençoar o reino, essa pessoa vai abençoar pessoas, essa pessoa vai ajudar a patrocinar as obras do reino aqui na terra, porque pessoas se enganam, mas o rei Deus não precisa de dinheiro, não. Deus não precisa, mas a obra dele precisa. A igreja precisa. Para você sentar numa igreja, nós estamos finalizamos agora a climatização da igreja. O nosso espaço é muito grande, então tudo fica muito caro. Só que para as pessoas chegarem e terem uma igreja, né, a gente não tem nem cadeira, o nosso a gente chama de poltrona, né, porque são confortáveis, para ter um bom som, para ter uma qualidade de ambiente. Pastor, mas isso tudo é bobeira. Meu irmão, isso não é bobeira, não. Eu estou recebendo ali as ovelhas do céu, os filhos de Deus, os príncipes do céu. Como que eu vou cuidar deles de qualquer maneira? Não pode. Como que eu vou colocar eles de qualquer jeito dentro de uma igreja? Então nós trabalhamos com excelência. Então tudo que eu tenho que fazer, eu faço do melhor. Mas tudo isso demanda o quê? Cara, tem que ter recurso. Tem que ter recurso. Mas Deus quiser, ele manda do céu, meu irmão. Deus manda do céu, não. Deus abençoa pessoas que têm coração para que abençoe a obra dele. Sim. E quem tem coração aberto, meu irmão, quanto mais. O segredo é o plantio, é a terra, é a semente. Lança a semente na terra. Você vai colher. Um louvor muito antigo, né? Não é tão antigo, mas assim, na minha época de igreja, que era dê e Deus te devolverá muito grande. Quem dá, sacudida. Esse rapaz que me deu o carro, ele fala comigo, ele fala, Bruno, eu não tô te dando porque eu sou bonzinho, não. Eu tô te dando porque o Senhor mandou. E toda vez que eu cumpri o que o Senhor me mandou, o Senhor me abençoou de maneira tal que eu não posso contabilizar. Então, assim, quando nós estamos dispostos a fazer a obra do Senhor, o Senhor, ele trabalha a nosso favor, né? Sim, sem dúvida. Eu falo muito sobre isso, né? Enquanto a gente... eu acho que você deve ter essa sensação também, né? Trabalho pastoral demanda tempo? Demanda. Às vezes é aquele tempo que você tem que estar com a sua esposa, você tem que estar resolvendo alguma coisa da igreja, falando com algum membro, porque é papel, né, primordial de um pastor cuidar das ovelhas. E aí você, igual você falou, né, você tem 3 filhos, a sua filha já tá com 19 anos, né, a sua mais velha. Sim. Mas assim, a minha filha tá com 1 ano. Então eu tenho que cuidar da minha casa, da minha família e tenho que cuidar da igreja do Senhor. Lógico que eu sempre coloco como prioridade, né? Deus, minha família e minha igreja. É sempre isso, né? Mas assim, é estar disposto quando a gente cuida da obra do Senhor, ele cuida da nossa obra. Cuida. Então assim, eu falo, né? Quando nós estamos dispostos a cuidar da obra do Senhor, eu tenho a certeza absoluta que Deus está cuidando da minha família. É uma coisa muito importante que você tocou. A igreja da última década, ela começou a ter um tipo de linguagem que, no meu ponto de vista, é equivocado. Ela começou a dizer, gente, primeiro lugar da nossa vida é Deus, segundo lugar a família, chegaram a fazer terceiro lugar trabalho, chegaram em 4 lugar a igreja. Eu acho isso muito equivocado, porque eu acho que ambos são prioridade. Sim. E eu acho que só Deus está acima, mas as outras são importantes.
Tá? Quando eu falo nível de importância, eu preciso ter tempo para atender todas elas. Sim. Porque tem pessoas que falam assim, pastor, eu não fui porque eu tô cuidando da minha família, eu tive um churrasco esse final de semana. Esse final de semana eu fui pra praia. Esse final de semana... eu tive que sair. Eu tive que sair. Isso, justamente. Mas não, pastor, primeiro Deus, meu irmão, tu tá se enganando. Aonde tu tá botando Deus como prioridade? Aonde tá a prioridade sim Porque você... as pessoas, eu entendo o que você quer falar, tá falando, né? Quer falar não, tá falando. Porque as pessoas colocam assim, minha família tá aqui. Eu sempre falo que é lógico, né? Eu sou como provedor da minha família. Sim. Tá Deus ali e minha família. Só que a gente tem que entender que quando a gente coloca Deus, a gente tem que cumprir os propósitos de Deus. Cumprir. E a igreja na vida de um pastor, de uma pessoa, ela é um propósito de Deus. Deus. E a família não deixa de ser um propósito de Deus. Sim. Então, assim, é um ciclo que um completa um outro, né? Como? Eu falo que é uma engrenagem, né? Um vai girando, fazendo com que a sua vida, ela funcione, né? O que eu vou dizer para os meus filhos se eu não tenho prioridade com Deus? Não, pastor, mas eu tenho prioridade com Deus, não tenho com a igreja. Meu irmão, a única coisa que Jesus fala que é dele aqui na terra é a igreja. Ele fala, minha igreja. Fora isso, o mundo jaz do maligno. Cara, se você não tá dentro, aí vem aquela teoria dos igrejados, meu irmão, isso é tudo coisa do inferno. Isso é tudo coisa de pessoas que foram frustradas com pessoas, não com a igreja. Sim. A igreja não frustrou ninguém, foram pessoas que estão lá. E infelizmente a gente pode dizer, irmão, se você é cristão, um dia pessoas vão te decepcionar. Eu sei que quando nós entramos dentro da igreja, Bruno, nós criamos uma expectativa muito grande sobre pessoas. Quanto maior a expectativa, maior é a decepção. Então nós criamos uma expectativa muito grande em cima de pessoas. Mas, meu irmão, não deixou de ser pessoa. Não deixou de ser um ser humano que tem os mesmos erros. A questão da pessoa, nós quando nós nos convertemos, nós nos tornamos anjos. Não é isso, não. Deus não coloca um amarelo na nossa cabeça, coloca par de asas e fala, agora tu é um anjinho. Não, nós continuamos tendo os mesmos defeitos. Martim Lutero diz assim, eu achei que quando fosse mergulhado nas águas batismais, eu subiria um novo homem, mas eu descobri que todos os dias eu preciso afogar esse homem que está dentro de mim. Porque isso é... Agora, o grande segredo do cristão é o quê? Aprender a não manifestar os defeitos da carne dele. Ele precisa se encher. Então, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós nos enchemos do Senhor. Nós nos tornamos espirituais. E quando nós estamos muito cheios do Espírito, nós conseguimos conter os nossos defeitos da carne. Mas em algum momento vai ter algum irmão que está fraco dentro da igreja. E ele vai decepcionar pessoas. Ele vai magoar pessoas. E só que o problema é que a pessoa vai lá e diz assim, a igreja me magoou. Que igreja? Isso quando não é com o pastor, né? Isso quando não é com o pastor. Porque, assim, eu até falava isso com um amigo, né? Porque eu sou um jovem pastor, né? Eu, assim, no caminho pastoral mesmo, à frente de uma igreja, eu tenho menos de um ano. Então, assim, eu passo para a igreja que eu sou falho. É lógico que nós somos referenciais como pastor de ovelhas, né? Nós temos que cuidar. Mas, em determinados momentos, talvez nós vamos errar. Se você pegar ao longo da história... Bruno, não é nem errar. Às vezes nós não vamos ceder àquela vontade da pessoa. Sim. E para ele aquilo é um erro, e não é. Nós temos alguns princípios que nós não vamos ceder. O problema é que as pessoas estão achando que o pastor é o ser bondoso, que ele tem que se render a tudo que eu quero. Aí eu não sei, assim, a sua... Como é que você lida com isso? Mas eu falo assim, olha, se eu por acaso errar com vocês, eu sempre estarei disposto a pedir perdão. Sim, claro. Mas eu quero que vocês entendam que eu sou passivo de erro, mesmo sendo pastor de vocês. Uhum. De repente eu vou estar num dia que eu não estou num dia mal, eu posso dar uma resposta, porque eu vi certas situações, às vezes porque um pastor não deu um abraço. Esse pastor não gosta de mim. Ou não fez aquilo que a pessoa esperava naquele momento, e aquela pessoa simplesmente saiu da igreja. E hoje, nesse caminho de pastorear, a gente enfrenta, né, pessoas que vão na nossa igreja. Pastor, eu saí da igreja porque o pastor... Falou, não, peraí. Será que era você que não estava no mau dia? E entendeu isso de uma forma ruim? O problema é... Você conversou com o seu pastor? É a pessoa criar suposições na cabeça dele. Uma expectativa também, né? E às vezes, assim, o Bruno, são muitas pessoas. A gente tem, hoje a comunidade Atos, ela está chegando a um ponto que eu já não consigo saber o nome de todo mundo. Já imagino.
já não consigo chamar todo mundo pelo nome. Eu tento, confesso que eu tento. Eu tento olhar bem e falar o nome algumas vezes para poder se lembrar. Mas algumas vezes você não lembra o nome. Algumas vezes você tá. Outra coisa, algumas vezes você tá na rua, eu ainda trabalho. Né? Eu ainda tenho meu trabalho. Então, em algum momento você tá distraído na rua. Sim. E você passa por alguém e pensa, o pastor passou e não falou comigo. Gente, não é por mal. Ninguém faz. Tem muitas coisas que não são planejadas, tem coisas que não aconteceram. Mas a gente precisa orar muito para a igreja ser curada. Porque isso são sintomas de pessoas que não são curadas. Não são curadas. São sintomas de pessoas que não são curadas, elas não estão entendendo quem elas são. Eu acho que nós precisamos reconhecer e saber e ter convicção de quem nós somos, porque se nós tivermos, nada nos separará do amor de Deus. Nada. Mas isso é para quem tem convicção. Quem tem convicção. O problema é que estão cheios de pessoas dentro da igreja sem convicção. E nós precisamos, de verdade, orar muito pela igreja do Brasil. Orar muito, orar muito. Tomamos um caminho muito ruim. Eu tenho visto, né, hoje em dia está acontecendo muitos pastores falando sobre pastores opressores, né, pastores, e realmente eu concordo muito, porque a gente passou a ter uma tendência muito ruim de homens estarem se colocando talvez em algum ponto como um semideus. E não é assim. Nós somos pastores, nós temos uma grande responsabilidade, mas acima de tudo, como pastor da igreja, hoje como pastor da comunidade Atos, eu tenho uma plena convicção, eu sou o maior servo daquela igreja. Eu sou o maior servo. Eu nunca vou abrir mão de tem que lavar um banheiro. Eu nunca vou abrir mão de lavar um banheiro. Tem que fazer. Eu faço. Esses dias a gente estava reformando uma sala das crianças, eu estava colocando o rodapé, aí chegaram alguns jovens lá. Pastor, tá aí sozinho, vou te ajudar, não sei o que. Tá? E quem chegou são alguns que eu vejo como futuros pastores, né? Que a gente já trabalha com eles, já discipula eles. E eu falei assim, aprende o seguinte, pastor na comunidade evangélica Atos, ele sempre vai estar com a mão na obra. Sim. Nunca vai deixar de fazer. Então, os homens tomam tendências que eles acham que estão aqui para ser servidos. Sim, e não para servir. Não para servir. E aí quando a gente pega o ministério é trabalho, né? Muito. Demais. O ministério é trabalho. Trabalhar e saber que nós estamos cumprindo o nosso chamado, né? Porque é bacana a gente conversar, né, sobre isso, porque às vezes as pessoas falam, né, quem não conhece, né, a vida de um verdadeiro pastor, vamos colocar assim, né? As pessoas têm a convicção, não, esse cara tá lá só para ganhar dinheiro. É o que se fala. Quem não conhece realmente o evangelho, que não conhece mesmo ao Senhor, fala, não, esse cara aí tá entrando nessa vida pastoral para ganhar dinheiro. Já me falaram isso. Eu reconheço que existem alguns que sim. Sim. Mas eu mesmo já ouvi, agora é pastor, não, agora vai andar de carrão, aí agora vai ser isso, aquilo outro. Mas não, os verdadeiros pastores, ele dá a vida pela ovelha, né? Sim. Até ouvi sobre isso, uma certa pessoa falar, não, mas o único que deu a vida pelas ovelhas foi o Senhor Jesus. Não existe pastores verdadeiros, não existe sim aquele pastor que entrega sua vida pela ovelha, né? Aquele que cuida, aquele que vai atrás da que se perdeu, que se preocupa, né? E assim, é muito bom conversar com o Matheus e ver, né, isso na sua vida, né? A gente assim já falou de ministério, mas não tão profundamente, e é bacana ver a sua visão. Queria falar um pouco dos nossos apoiadores. 0 Grau Veículos. Matheus, nós estávamos falando sobre a troca do carro. 0 Grau Veículos, 7 lugares. Procura o Gustavo. Lá sempre falo isso. Você que está precisando de um carro, procura o Gustavo na 0 Grau Veículos. Seus vendedores lá vai ter uma ótima opção para você. Falando em Gustavo, não posso deixar de falar da doutora Nádia. Doutora Nádia, cardiologista, minha cardiologista. Matheus, quantas vezes cheguei lá, doutora Nádia? Eu acho que eu tô morrendo. Acho que eu tô infartando. E ela, Bruno, não, vamos fazer um check-up. Você que precisar, a doutora Nádia tem um atendimento personalizado, humanizado, né? Vai na terra, tem até consulta na casa dos pacientes mesmo, né? Ela consegue fazer o eco na casa do paciente que não pode se locomover. Então, conheça a clínica doutora Nádia, tem outras especialidades lá também. É uma pessoa de Deus. A doutora Nádia é da 2ª Igreja Batista, mulher de Deus mesmo. No Tom Áudio e Vídeo, que sempre nos ajudando aí na realização desse podcast. Agradecer aí
toda a equipe que está sempre disposto a nos ajudar. E você que quiser fazer seu podcast, fazer seu trabalho audiovisual no Tom Studio, sempre uma excelente opção para você. Para mim é a melhor opção, mas você possa procurar o Júnior, ele vai ter uma solução aí para o seu problema, pode ter certeza. Pastor, nós vamos nos aproximando do final, mas eu queria que você deixasse uma mensagem de fé para esse lugar, né? Para esse ambiente que o Senhor tem criado no Pode Ter Fé. Foi muito importante, né? Você já testemunhar a questão da ansiedade, de como você venceu, a questão pastoral, né? De ter fé, olhar, falar assim, nossa, eu tenho 14 pessoas. Hoje minha igreja, eu vou contar aqui no dedo. Minha igreja hoje nós somos mais 8 pessoas. E assim, fui designado para lá e eu vejo pela fé aquele local crescer, né? Você testemunhou isso, olhar, ter 14 pessoas. E hoje a gente vê a comunidade de Atos sendo falada na cidade pelos seus bons frutos, né? Isso é importante. Quando fala, o pastor Mateus da Atos, aonde muitas pessoas já falaram assim, como é que é o nome daquela igreja? Ali não é fórum, né? Ali é a Defensoria Pública. Defensoria Pública. Atrás da Defensoria tem uma igreja ali. Eu fui lá, gostei, é um pastor novo. As pessoas até se identificam, né? Os jovens se identificam quando vê um pastor novo na liderança, né? É desafiador, mas é muito importante, é bacana você viver isso. Então, assim, eu vejo que a comunidade evangélica Atos em Barra do Piraí é uma referência do amor de Deus, né? Eu tenho amigos lá. Que Deus te abençoe e continue a abençoar. Amém, amém. Você traga uma mensagem de fé e esperança aí para que nós possamos estar encerrando. Sim, pode ter fé, né? Pode ter fé. A fé, ela precisa ser manifesta em gestos da nossa vida. A fé, ela não é falada, a fé, ela é praticada. Então, você precisa se movimentar. E uma palavra, um dia Israel sofria uma perseguição muito grande dos inimigos, dos medianitas, e houve um homem que resolveu fazer algo diferente naquele tempo, que foi Gideão. Gideão resolveu fazer algo que não era normal. Gideão resolveu malhar o trigo dentro de um lagar. O lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de prensar uvas. Então, Gideão, por ter se movimentado, por ter saído da posição, por ter estado inconformado com a situação, ele se levantou e mesmo não tendo o melhor lugar, mesmo não estando na melhor hora, mesmo não tendo os melhores recursos, ele não deixou de fazer o que precisava ser feito. E quando ele tomou a atitude de malhar o trigo no lagar, Deus no mesmo momento viu e Deus enviou um anjo até Gideão e fez uma promessa. Então Deus, ele sempre vai fazer promessas para pessoas que são inconformadas com a situação. Pessoas que se levantam e vencem todas as dificuldades que precisam. Não adianta você falar que tem fé, Bruno. Não adianta, eu tenho fé em Deus, mas continua na mesma posição. A fé, ela vai te movimentar, porque os céus, hoje, né, só teve um tempo que os céus trouxeram algo para a terra, que os céus não trouxeram, que os céus falaram antes da terra, que foi na remodelação da terra. Quando Deus criou a terra nos 6 dias. Então Deus trouxe algo que veio formatado dos céus para a terra. Mas a partir desse momento, sempre a terra foi movimento para os céus. Então, se você não movimentar na terra, Deus não vai movimentar os céus. Os céus hoje só respondem a tua fé na terra, mas não a fé falada, a fé praticada. Então, se você está passando por alguma dificuldade, se você tem um tempo difícil na tua vida, não despreze esse tempo. Esse tempo pode apontar o seu verdadeiro destino. E para você sair dessa situação, a melhor coisa que tem é caminhar. Não deixar de caminhar, porque caminhando Deus vai te mostrar o lugar que ele tem para você, vai te levar a lugares melhores e vai mudar a sua situação. Então manifeste a tua fé, ore, fale com Deus, mas coloque ela em prática, levante-se todo dia e vai vencer, que as tuas ações na terra vão receber respostas dos céus. Deus te abençoe, Deus abençoe, Bruno. Foi ótimo estar com você. Obrigado, pastor Mateus, né? Muito obrigado pela sua presença. Muito importante, muito bacana o bate-papo aqui do Pode Ter Fé. E você pode ter fé também. Tenha fé que o milagre vai acontecer na sua vida, como a musiquinha do início aí que nós realizamos aí, que fala, né? Pode ter fé e acreditar que a sua vida, Deus vai melhorar a partir do momento que você busca, que você possa aí receber o milagre de Deus na sua vida. Tem uma fala que eu sempre falo, Mateus, que é: a fé é o combustível do nosso milagre. Sim. Então, assim, que você possa ter fé, pode ter fé. Não esqueça de
se inscrever. Já se inscreveu? O Matheus já se inscreveu. Já, pô. Se inscrever, compartilhar e isso aí pros amigos, que eu tenho certeza que vai ser engrandecedor na sua vida. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima. Pode ter fé e acreditar que em tua vida tudo pode mudar. Pode ter fé e acreditar que em tua vida tudo pode mudar. Pode ter fé e acreditar que em tua vida tudo pode mudar. Pode ter fé e acreditar que em tua vida tudo pode mudar.